salve, amantes desse canal! Esse é o quarto vídeo da série Mitos e Verdades sobre Sexualidades. Então vamos falar sobre não monogamia. Esse é um tema em voga para aqueles que estão aí sintonizados com os debates sobre a gente resgatar ou recriar formas não convencionais de se relacionar, né? As quais são menos, digamos assim, regidas pelos valores patriarcais que a gente herdou aí do processo de colonização, né? Aliás, processo que a gente sabe muito bem que não apenas deslegitimou, mas quase que exterminou completamente uma diversidade de culturas, formas de existir e de se relacionar que existiam aqui nas Américas, assim como também na África e na Ásia, antes da invasão dos europeus, né? O grande problema é que o termo não monogamia, muitas vezes, ele está sendo separado de todo o amplo, profundo embasamento teórico e propósito político que deu origem a esse termo. Ele passa a ser reduzido como um sinônimo de quantidade de relações sexuais consecutivas, né? Ai, essa mania de hipersexualizar tudo da nossa cultura, gente, que problema esse povo que é cheio de trauma e repressão sexual. Trocando em miúdos, não é muito raro, né, que as pessoas achem que não monogamia é igual a ter relações sexuais com pessoas diversas ao mesmo tempo. E isso não é verdade. A não monogamia é como Jenny Nunes aponta sobre a gente descolonizar primeiro os nossos corpos, a nossa mente e então os nossos desejos e afetos. Ou seja, a não monogamia é sobre, primeiramente, a gente questionar, tomar ciência e questionar de alguns princípios e valores que fundamentam a cultura hegemônica que crescemos, ou seja, a cultura branca, europeia e cristã. Princípios e valores os quais, como tão bem explica o filósofo Foucault, William Reich, Audre Lorde, entre muitos outros grandes pensadores e pensadoras, serviu e serve muito bem à castração dos nossos corpos, ao cerceamento dos nossos desejos e da nossa pulsão de vida, né? E, portanto, serve o quê? Serve ao controle, gente, né? Ao controle de cada indivíduo e, portanto, dos povos e das culturas. Pois é, então que princípios são esses, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Começa lá na crença, né, na existência de um só Deus como válido, o Deus judaico-cristão, que todos aqueles que não temem a esse Deus são fadados a queimar no fogo dos infernos. Esses valores passam também pela dicotomia entre mente e corpo, que já começa lá na Grécia, né, com uma supervalorização dos trabalhos e faculdades mentais sobre as corporais, emocionais também, e também passa pela dicotomia corpo versus espírito, que se inicia aí na Idade Média e é presente até hoje nos discursos, ideias e comportamentos de ver o corpo como uma prisão do espírito. Com isso vem a condenação do sexo como algo pecaminoso e a imposição da monogamia como a única forma possível de se relacionar. Muito importante destacar aqui, né, que a monogamia ela está fundada na ideia de que a gente deve ter só uma parceria conjugal por toda a nossa vida e que o sexo seria permitido apenas com essa pessoa e para atender uma única função, que é a reprodução. Sabemos que isso é muito mais válido para os homens do que para as mulheres, não é mesmo? Então, assim, categoricamente, saiu dessa lógica já não é uma monogamia estrita. Casou mais de uma vez já não é monogamia estrita. Tem sexo para o prazer e não apenas para a reprodução já não é exatamente uma monogamia, né? Compreende a problemática que a gente vive, gente? Tem muito como fugir não, né? Porque por séculos nós fomos obrigadas a adotar a monogamia estrita e compulsória, né? Obrigadas porque é para nós mulheres, para os homens não. E é muito recente, né, historicamente, ontem, que a gente começa a perceber que isso não tá cabendo mais, né, gente? Não tá cabendo mais. Eu não caibo mais num pote pequeno, fechado e lacrado. Tudo em mim transborda, floresce, ganha vida. Eu sou a criação e não a criatura. Pedacinho do poema de Palomares Matias.
Então, meu povo, se não é monogamia, é o quê, né? Pois é, precisamos exatamente redescobrir, refundar o Brasil, meu povo. Quero dizer, redescobrir outras formas de viver e se relacionar que sejam mais condizentes com a abundância natural desse território, né? Mais saudáveis, belas, que respeitem a diversidade e favoreçam a criatividade. A não monogamia é sobre isso. Então, a verdade é que não monogamia não é equivalente à poligamia. Não é uma questão de você ter mais de uma parceria sexual consecutiva, é muito mais sobre autonomia e respeito à diversidade. Vocês lembram lá do segundo episódio dessa série, quando a gente discutiu exatamente que não tem uma frequência sexual adequada para todas as pessoas? Pois é, gente, da mesma forma, não há uma quantidade de parcerias sexuais adequadas para todas as pessoas, né? Então, pode ser que você seja uma pessoa que realmente necessite de ter mais que um parceiro sexual ao mesmo tempo, né? E daí, se você tá dentro de um formato de relação dita monogâmica, você vai ter que acabar traindo ou a você mesmo ou a sua parceria, né? Aliás, prestem atenção nisso aqui. Pesquisas apontam que a traição, no sentido de sexo extraconjugal, está presente em cerca de 70% das relações monogâmicas brasileiras. Pois é, aqui a gente vê que definitivamente monogamia não é sinônimo de exclusividade sexual. Então a proposta da não monogamia é que, ao invés de trair, você seja honesto com você mesmo, com a sua parceria e encontre formas autênticas de lidar com os seus desejos. Agora, você também pode ser uma pessoa que realmente não quer ter mais de uma parceria sexual por vez e ainda assim ser uma pessoa não monogâmica? Claro que pode. Eu vou ler um trechinho do livro da Janine Nunes, Descolonizando Afetos, para esclarecer isso. Os prefixos de monogamia, o prefixo mono, e de poligamia, o prefixo poli, podem aludir, em um primeiro momento, a uma questão de quantidade, como se monogamia fosse pertinente a quem quer se relacionar com apenas uma pessoa e poligamia se referisse àquelas pessoas que desejam se relacionar com várias. Esse é um dos equívocos mais comuns, justamente porque nem monogamia é sobre um único, nem não monogamia corresponde necessariamente a vários. Na não monogamia, alguém que queira se relacionar com apenas uma pessoa tem o direito de fazê-lo, mas isso diz respeito apenas a ela mesma. Se a outra pessoa quiser também se relacionar com apenas um, sem problemas, mas se sentir de outra forma, cabe apenas a ela esta escolha. Para além disso, cabe repensarmos, prestem atenção nisso aqui. Porque, em geral, apenas as relações nas quais há a presença de vínculo sexual ou romântico são consideradas relações? Não são também relações amorosas outras tantas que podemos ter sem essa centralidade sexual e romântica? Voltando ao termo poligamia, sabemos que ele é difundido até hoje não apenas no senso comum, mas também por muitas pessoas pesquisadoras. Quando missionários e estudiosos chegavam a contextos de povos não monogâmicos, rapidamente os classificavam como poligâmicos. E a minha aposta é a de que essa terminologia pode denunciar o moralismo dos próprios investigadores. Em outras palavras, uma pessoa ser não monogâmica significa simplesmente que ela não terceiriza decisões sobre seu próprio corpo, de maneira que ela pode usar sua liberdade de escolha, inclusive para não se relacionar sexualmente com ninguém. É preciso questionarmos, portanto, essa ideia de que a liberdade está sempre ligado a um grande sim a tudo. Pelo contrário, a liberdade também pode ser sobre nossos nãos, desde que próprios, autorais. No entanto, na visão desses missionários, ter direito à escolha já significava uma hipersexualização, por isso poli. Ou seja, para quem reprimiu a sexualidade a vida inteira,
ter a capacidade de escolha pode acabar em promiscuidade. E aí, meu povo e minha polva, me conta quais são as suas reflexões, dúvidas e questões sobre esse tema. Bora conversar, desmistificar e validar nossas sexualidades. Uau.